Em primeiro lugar, pizza não tem recheio. O que tem recheio é calzone. Pizza tem cobertura, tá? A cobertura é física. Você tá falando sério? Então, cobertura é gol de cobertura, cobertura é o último andar de prédio, cobertura é toldo para se proteger da chuva, cobertura, até boné, chapéu, assim, o pessoal mais antigo às vezes fala, já tá entrando com cobertura em lugar fechado, isso é cobertura. Cobertura espiritual, essa não tem, essa não vai estar tendo, tá bom? Putz, cara. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é muito importante. Eu sei que hoje eu tô um pouco mais irreverente, você pode deixar o comentário mais irreverente aqui também. Meu propósito não é ofender ninguém, mas é chamar a atenção, a sua atenção, pro absurdo que é, em pleno 2023, sabe Elon Musk? Não é mais CEO do Twitter, e a gente ainda tá falando sobre cobertura espiritual, mas tem que falar, então nós vamos falar. E eu não quero que você se sinta desrespeitado, eu quero que você se sinta alertado. É aquele chacoalhão bondoso que a gente não dá em bebê. Não sei se você já ouviu falar. Trauma do chacoalhão aí, não pode chacoalhar bebê. Mas adulto às vezes a gente fala, acorda, cara, acorda. Porque, né, é por aí. Antes de mais nada, e eu vou falar sobre cobertura espiritual e os problemas da ideia de cobertura espiritual, eu faço ainda mais um apelo, tá? Gosta dos estudos bíblicos que a gente faz por aqui? Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem um link pro meu curso sobre como preparar estudos bíblicos. Se você gostar do que você viu ali no sumário do curso, tem lá as aulas mais ou menos descritas, você pode comprar, e se não gostar depois de ter comprado, tem 15 dias aí pra você pedir o seu dinheiro de volta. Olha que coisa maravilhosa. Mas deixa eu falar sobre cobertura espiritual, porque eu não sei se foi no grupo de membros do canal, eu não sei se foi em comentário, eu não sei mais, eu tô trabalhando tanto que eu não sei mais quem foi que falou, mas pediu pra falar sobre cobertura espiritual, e aí eu até respondi pra pessoa, vou fazer um vídeo sobre isso. E cá estou eu falando de cobertura espiritual. E aí quando a gente vai falar de cobertura espiritual, é um negócio um pouco difícil de falar, porque olha só, eu dei uma olhada boa aqui na Bíblia e, cara, na Bíblia não tem. Não existe esse jargão, na Bíblia não tem. Se você der uma busca aí na sua Bíblia, cobertura espiritual, não vai estar tendo, tá? A gente tá em falta, moço. Tá em falta, senhor. O que tem cobertura é pizza. E, digo mais, se for pizza de portuguesa, a cobertura meio que nem conta, né? Porque é ruim. Ah, não, aí ele extrapolou. É sempre a pizza que sobra. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Reuniu todo mundo, sempre tem alguém que pede, não, tem que pedir portuguesa, por causa daquele cara que fala, não, tem que pedir a portuguesa. E geralmente essa pessoa insiste pra ser um disco inteiro de pizza ser de portuguesa, sempre sobra. Pode reparar, sempre sobra. Mas na Bíblia não tem. Tudo bem, na Bíblia também não tem a expressão trindade. O conceito de trindade aparece no texto bíblico, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo numa certa economia que permite que a gente infira o que é a trindade, alguma coisa a respeito de como ela funciona, mas a palavra trindade não tá lá. Então, cobertura espiritual não precisa estar a palavra lá. Será que tem um conceito? Então a gente procura em outros lugares aqui, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, o que a gente tem aqui que a gente pode usar? Isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver. Mas, ó, quando tem um conceito desse teológico, a gente pega, por exemplo, um dicionário da Bíblia, né? O dicionário da Bíblia. Trindade você vai achar aqui. Cobertura espiritual você não vai achar. Por que cobertura espiritual você não vai achar? Porque não é um conceito consagrado na história do cristianismo também. Então não tem na Bíblia e como um conceito consagrado entre teólogos, exegetas, não tem também. Alguém pode dizer, não, então, Victor, sabe qual que é o problema? É que a sua tradição, né? Você é um crente muito tradicional, você é calvinista, você é reformado. A ideia, o conceito de cobertura espiritual é uma ideia, é um conceito pentecostal. Não. Pentecostalismo clássico não tem esse treco, não. Mas, em todo caso, a gente confere, né? Se é alguma coisa pentecostal carismática, a gente dá uma olhada. Então, eu peguei a teologia sistemática aqui, ó. Essa é uma teologia sistemático-carismática, certo? Do César Moisés Carvalho e da Séfora Carvalho. Então a gente pega e dá uma olhada, sabe o que acontece? Não tem aqui também. Sabe por quê? Porque cobertura espiritual é uma invenção de gente que quer te controlar. E é isso que é cobertura espiritual. Cobertura espiritual é mais uma dessas invencionices de gente que
precisa controlar o rebanho, porque se não controlar o rebanho não obtém as vantagens que se observam quando tem um rebanho controlado. Então a pessoa fala assim, olha, se você sair da minha igreja, sabe a unção espiritual que você tem, porque você está debaixo da minha oração? Você vai perder isso aí. Não vai ter. A minha cobertura espiritual sobre você vai perder. Então o pastor Joãozinho, ele chega e fala isso pra você. Não pode sair da minha igreja, não pode me desobedecer. Tem essa também. Tem que namorar com quem eu mandar. Você vai sair da minha cobertura espiritual. E às vezes isso se mistura com uma outra ideia, que é a ideia de autoridade espiritual. Que na verdade é tudo abuso espiritual. Mas então você vai procurar na Bíblia, não tem. Você vai procurar no dicionário bíblico, dicionário teológico, não tem. Você procura nas teologias sistemáticas, não tem. Não tem em lugar nenhum, então pode ser o que eu quiser que seja. Basta você acreditar em mim e a partir do momento que você acreditou, você obedece. E aí eu faço com você o que eu quiser. Isso é cobertura espiritual. Na prática é isso, com todas as letras. Ah, Vitor, mas assim, você não me deu nenhuma base bíblica para descreditar a ideia de uma cobertura espiritual, né? E assim, é difícil você descreditar algo que já não existe, né? Mas você não vai encontrar o apóstolo Paulo, por exemplo, falando da cobertura espiritual dele sobre um determinado grupo de crentes. Ah, agora vocês não têm mais a benção de Deus porque vocês se rebelaram contra mim. E olha que teve um monte de gente se rebelando contra os ensinos de Paulo. Quando isso acontece, Paulo não fala nada de cobertura espiritual, nem que alguém vai perder qualquer bênção. Paulo corrige o ensino equivocado. É assim que funciona. Funciona assim em Gálatas, funciona assim em 1 Coríntios, só pegar lá e ler. Mais que isso, o Zé Bruno, pastor Zé Bruno, da banda Resgate, tem pra mim a melhor maneira de tratar esse negócio. Deus vai lá e encarna como filho. Quando Deus, autor do universo, criador de todas as coisas, rei de tudo que existe, se humilha a ponto de encarnar e vir como um bebê, aprender a falar, ter a fralda trocada por Maria, se submeter a todas as questões de ser humano. O próprio Deus fez isso. Fez isso para que nós fôssemos um com Jesus, como Jesus é um com ele, né? Fez isso para a história da redenção, fez isso por mim e por você. Ele se submete à encarnação, depois ele se submete à crucificação, derrama o sangue dele sobre os nossos pecados para que sejamos perdoados, derrama sobre a igreja Espírito Santo de Deus para nos convencer de pecado, justiça e juízo e interpretar o texto bíblico. Então você que é o crente redimido, alcançado pelo próprio Deus que se fez carne e que se permitiu morrer e que foi ressurreto ao terceiro dia e hoje vive e derrama o seu Santo Espírito sobre a igreja, você, crente, cheio do Espírito, quando você vai orar, Deus vai dizer pra você, olha, eu fiz tudo isso, mas porque você saiu da cobertura espiritual do pastor Joãozinho, então sua oração não conta. Faz sentido um negócio desse? E outra, se o pastor Joãozinho deixou de orar por você, se o ministério Florescer da Paz, Shekinah da Glória de Campos dos Goitacazes já não é mais a sua casa, eu tô inventando isso, tá? Eu não sei se tem essa igreja, tá? Até meio preconceituoso isso que eu acabei de falar desse jeito, mas mantém desse jeito, tá? Se essa igreja não repousa mais as mãos de oração dela sobre você porque você saiu, meu amigo, João capítulo 17, oração sacerdotal. O próprio Jesus orou por você. Já disse isso várias vezes aqui no canal. Tá lá também, se não me engano, no capítulo 7, que é um dos capítulos que eu escrevo do livro Doutrina e Devoção. Pode ir lá em Doutrina e Devoção, que é um livro editado pelo Rodrigo Bibo. Eu contribuo com 2 capítulos, um deles sobre as orações de Jesus. Ali eu explico melhor como Jesus orou por você. Jesus orou por você. Então, a oração do pastor Joãozinho, você me desculpa, cara, é só a oração do pastor Joãozinho. Então, cobertura tem na pizza, cobertura tem no último andar do prédio, cobertura tem o toldo que protege a gente da chuva, do sol, cobertura para quem é mais tradicional pode ser o cap, o boné, o chapéu, que o cara fala, você vai entrar num lugar aqui de cobertura, que falta de respeito, tem que tirar a cobertura. Cobertura é isso aí, cobertura espiritual, meu amigo, não vai estar tendo. Isso aí é invenção. E se você ficar bravo depois desse chacoalhão, talvez seja porque você gosta de ser manipulado, porque para você é confortável estar debaixo da autoridade de alguém que pensa por você, que toma as decisões por você, que faz tudo por você, porque aí a responsabilidade não é sua mesmo, a responsabilidade é de quem tem a cobertura, entre aspas, espiritual. E aí eu tava falando, né? Pizza tem cobertura, quem tem recheio é calzone. Ficar vivendo de cobertura espiritual é coisa de gente
que não tem recheio. Esse era o meu recado pra hoje. Desculpa o jeito de falar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.